Dia 12 de outubro de 2022 foi, sem sombra de dúvida, um dia bastante agitado para o mercado de criptomoedas de uma forma geral. Logo de manhã, logo no início do dia, a gente teve a notícia de que a Binance está sendo altamente investigada pelo governo americano por supostamente fazer lavagem de dinheiro. Inclusive, essa fonte, que no caso foi a Reuters, falou que a Binance está conseguindo influenciar de alguma forma nas investigações para poder retardar. A Binance, inclusive, negou os rumores e a Binance, inclusive, já se posicionou sobre isso. E o dia terminou com a prisão do fundador e ex-CEO da FTX, o SBF, o Sam Bankman-Fried. Ele foi preso lá nas Bahamas. E isso a gente vai conversar ao longo do vídeo de hoje, de forma rápida, mostrando algumas notícias lá do criptofácil.com. Mas antes da gente partir para isso, efetivamente, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever. Já deixa o seu like se puder, porque isso é o que faz o algoritmo do Google, né, do YouTube, entender que é relevante. E claro, também, se você puder, ativa o sininho de notificação, que você vai ficar por dentro de tudo que a gente soltar aqui no Criptofácil. Pois bem, vamos lá, vamos direto para as matérias. Então aqui a gente está na matéria justamente da Binance, né, que as investigações contra a Binance geram divisão no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é o DOJ. Enfim, falam que está dividido supostamente por algum tipo de interferência da Binance, né? A Reuters publicou isso e vale ressaltar que o próprio CZ, né, que é o fundador e CEO da Binance, negou de forma veemente no seu Twitter, nas suas redes sociais, que tenha algum tipo de conhecimento sobre esse processo, sobre essa investigação e muito mais, que a Binance esteja de alguma forma interferindo nisso tudo. Inclusive, né, o que diz aqui na matéria, né, que as fontes revelaram naturalmente sob condição de anonimato e não se sabe se a Reuters conversou com alguém que era do governo americano, né, desse Departamento de Justiça, ou da Binance. A investigação envolve promotores de 3 escritórios, que são de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington e Equipe Nacional de Execução em Criptomoedas. Os regulamentos dizem que as acusações de lavagem de dinheiro contra uma instituição financeira ficam a cargo do chefe. É ele quem deve aprovar as acusações e dar início ao processo de investigação. Mas as fontes disseram que os líderes dos outros 2 escritórios também deveriam aprovar quaisquer investigações contra a Binance. E isso está fazendo o processo se arrastar por praticamente 4 anos. Porque sempre que um acha uma coisa, o outro discorda, o que pode ser uma forma proposital de você ficar postergando, de você ficar adiando o processo e tudo mais. Que os advogados de defesa da Binance no escritório de advocacia Gibson Dunn realizaram reuniões nos últimos meses com os funcionários do Departamento de Justiça. Segundo as fontes, a Binance tenta conseguir a anulação do processo ou pelo menos um acordo judicial. Vale frisar que a Binance negou os rumores, né, inicialmente, e no final da tarde a Binance voltou a mandar um novo posicionamento para a gente também, falando que, conforme foi amplamente divulgado, os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de todas as empresas de cripto, no que diz respeito a muitas questões similares. Essa indústria nascente cresceu rapidamente, a Binance vem demonstrando seu compromisso com segurança e compliance, realizando grandes investimentos em sua equipe, bem como em ferramentas e tecnologias usadas para detectar e impedir atividades ilícitas. Vale ressaltar que a Binance, especialmente aqui no Brasil, nos últimos meses e com um número crescente nas últimas semanas, tem sido, não digo acusada, mas tem começado a surgir muitos relatos de usuários que não estão conseguindo sacar na Binance. E não é um bloqueio, simplesmente bloqueio. A Binance ela começa a pedir documento, pedir para prova de riqueza, para você conseguir provar a origem daqueles fundos. A gente, inclusive, está levantando relatos para poder fazer uma matéria mais robusta aqui no Criptofácil, mas a gente já conversou com algumas pessoas que mostraram, inclusive, provas para a gente disso. Então, esse tipo de notícia acaba sendo um problema para a reputação da Binance, né? Mas a Binance negou qualquer tipo de investigação mais pesada, focada na Binance, qualquer tipo de influência também da Binance em cima do Departamento de Justiça americano, falando que o escrutínio que está acontecendo na Binance é algo natural que está acontecendo em todo o mercado cripto. E isso, eles não estão completamente errados nessa parte que está acontecendo em todo o mercado cripto. Por quê? Porque os últimos acontecimentos têm feito isso, né? Têm causado esse maior escrutínio. E na noite de ontem, aqui ó, às 9 horas da noite do dia 12,
O SBF, fundador da FTX, ele foi preso nas Bahamas. E ele foi preso lá pelas autoridades a pedido dos Estados Unidos. E em um comunicado, o primeiro-ministro das Bahamas, o Phil Davis, disse que as Bahamas e os Estados Unidos têm um interesse comum em responsabilizar todos os indivíduos associados à FTX que possam ter traído a confiança pública e infringido a lei. Ou seja, o SBF foi o primeiro a ser preso, né, de acordo com essa declaração, mas a gente não consegue cravar que ele foi o último a ser preso. No dia 13, ele falaria nos Estados Unidos, né, ele falaria na Câmara, e agora ele foi preso. Então, o que vai acontecer? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, a gente não sabe qual foi exatamente o motivo da prisão, se teve mais alguma coisa, alguma tentativa de ocultar, de destruir prova. Isso a gente vai descobrir provavelmente ao longo do dia de hoje e ao longo dessa próxima semana. Com toda certeza a gente vai ter mais informação. Mas a informação de agora é SBF, que estava planejando criar uma empresa para pagar a dívida com os credores, com os clientes, preso. A Binance, teoricamente, está sendo investigada pelo governo americano. Então, mais do que nunca, o que a gente pode falar ao término desse vídeo é um momento de cautela no mercado, um momento de muita cautela. E o ideal é realmente, se você puder, sacar a sua cripto da exchange, sacar a cripto da corretora, porque a gente ainda não está entendendo, a gente não sabe ainda direito quais foram as peças de dominó afetadas por todo esse colapso que está acontecendo. A Binance até agora tem se mostrado bastante resiliente, bastante forte, só que a gente não consegue cravar o dia de amanhã. Então, nada melhor do que você se garantir. A notícia passou, essa parte final é a minha opinião, tá? Nada melhor do que você se garantir, do que você exercer o seu direito de guardar, de custodiar a sua própria cripto. Cripto possibilita isso, então é interessante você aprender para você poder fazer e não ficar dependente de ninguém. Cripto é descentralizada, as exchanges são centralizadas. Esse é o resumo do vídeo. Então, ao longo do dia, provavelmente a gente vai ter mais notícia da prisão do SBF, né, do Sam, lá nas Bahamas. E, naturalmente, tanto aqui quanto no criptofácil.com, quanto no nosso site parceiro também, no Cointelegraph Brasil, a gente vai avisando vocês sobre tudo o que acontecer. Então, os links estão aqui na descrição, não deixem de acompanhar, não deixem de seguir a gente também nas redes sociais, porque muitas vezes a gente consegue postar a notícia primeiro lá do que aqui. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero ver todos vocês aqui no nosso próximo vídeo.